Olá, eu sou o Luís Lopes dos Morphle Architects e venho mais uma vez trazer-vos um tutorial de Grasshopper em português. Uma vez mais venho orientar este tutorial ao Kangaroo, ao simulador de partículas, e venho neste tutorial demonstrar uma vez mais as potencialidades do Kangaroo no Form Finding. Desta vez vamos fazer um exemplo muito simples, com duas curvas. Uma vamos desenhar no Top View, com uma geometria qualquer, e outra aqui no Front View, também uma vez mais com uma qualquer geometria que vocês escolherem. Podemos vir aqui para o Perspective para entender melhor o que se está a passar. Vou só esticar um pouco mais aqui esta zona da curva. Vamos agora para a zona do lugar. E vamos então introduzir as curvas no Grasshopper com o parâmetro Curve. Criamos já dois, um para cada curva. Vou introduzir a primeira curva, Set One Curve, introduzo a segunda, Set One Curve. Agora vamos dividir esta curva com o parâmetro, com o componente Divide Curve. O que eu vou fazer é dividir estas duas curvas em N linhas transversais a estas curvas, e dessas linhas resultantes aí sim o Kangaroo vai atuar para encontrarmos uma forma que nos agrade, que nos ajude a construir uma forma que seja do nosso agrado. Como eu quero que estas duas curvas tenham o mesmo número de divisões, vou-lhe dar um único slider com, por exemplo, 20 divisões. Conecto aqui o input N. Os pontos resultantes destas divisões vou uni-los então, como vos tinha dito, com linhas, que depois serão as linhas que irei introduzir no Kangaroo. Já começa a ter alguma forma tudo isto. Vou dar 60 divisões para que possamos ver o que está a acontecer. Vou ocultar aqui os componentes do Divide Curve, vou deixar só as linhas. Estas linhas vou dividi-las também em N divisões, mais uma vez com o Divide Curve, e vou rompê-las em seguida com outro componente, 20, por exemplo, para ter alguma liberdade no final na simulação. E agora vou utilizar o Shatter para o componente Shatter, que estará aqui em Curve, creio eu, sim, Curve, Division, Shatter, para romper estas linhas em N segmentos. O input é muito direto, o input do Shatter são curvas ou linhas, o input C, digo, e o input T é um parâmetro que utilizaremos do Divide Curve. Ok, está conectado ao Shader, e aqui do Shader o output vão ser curvas que vão ser utilizadas pelo Kangaroo para fazer a sua simulação. Aqui no Shader, como temos dois fios, dois cabos de geometria diferente a entrar para dentro deste nosso componente, o melhor seria fazer flatten a este que tem uma árvore de data distinta do input C das curvas. Portanto, o que eu vou fazer é apenas fazer-lhe um flatten. Vou deixar aqui as curvas. Pronto, já tenho as minhas curvas que vão servir para simular com o Kangaroo.
vou querer agora uns pontos para aplicar-lhe a Unary Force. Portanto, vou buscar aqui um parâmetro point, vou utilizar estes pontos de divisão, que são os pontos de divisão de todas estas linhas, e vou conectar com o point. Vou apagando um pouco disto para não atrapalhar. Pronto, então já temos as duas partes essenciais para simular com o Kangaroo, as curvas e os pontos. Vou então aqui ao Kangaroo buscar as minhas Springs from Lines para as curvas, que eu vou já conectar, e a minha Unary Force para os pontos. Unary Force, como veem, já começam a aparecer aqui todos os vetores dos pontos em que dividimos essas linhas. Vou-lhe dar uma força em Z. Vou utilizar um slider que tenha um range, um rango dinâmico no mesmo slider. Para tal vou fazer menos 200, menor que 0, menor que 200, e assim já me permite num só slider ir de menos 200 até 200. Vou pôr isto aqui um pouco objetivo para se perceber quando começarmos a simulação. Vou fazer preview off, tudo isto. Bom, das curvas vou deixar estas curvas. Aqui temos o nosso objeto. Já podemos então simular com o Kangaroo. Vou aqui buscar o Kangaroo Physics, fazer sempre flatten no Force Object. Já tenho as minhas linhas. No Force Objects dou os meus pontos, como vocês sabem, com o Shift e clicar arrasto o rato, aparece-me logo ali uma seta verde com um mais, quer dizer que posso introduzir no mesmo sítio onde já tem um cabo. Vou unir as minhas curvas, que vão ser a minha geometria que eu vou simular. Vou então introduzir um timer. O Kangaroo sempre necessita de um timer para poder fazer a sua simulação, para fazer os seus cálculos, e um boolean toggle, que é o que me vai dar, vai-me iniciar e parar a minha simulação. Deverá estar sempre em true antes de conectar aqui com o simulation reset, porque senão começará logo a simulação logo de início. E quando algumas vezes temos uns algoritmos que já têm algum peso, este pequeno erro pode-nos dar algum problema, porque o computador começa de início a calcular e não nos dá tempo para mais nada. Faltam-me os meus anchor points, que são os pontos em que foram divididas estas duas curvas. Então vou buscar um parâmetro point, mas vou utilizar o merge para unir estes dois pontos, ou seja, os pontos destas duas curvas num só fluxo de data. E pronto, já tenho os meus anchor points. Posso conectá-los aqui já ao Kangaroo e estamos prontos para começar a simulação. Vou-lhe dar aqui ao botãozinho para fazer false, e como veem, já temos aqui a simulação. Como podem ter visto, vou apagar aqui as curvas para não nos atrapalhar. E o que temos aqui é já a simulação do Kangaroo. Como podem ver, dou-lhe uma força positiva ou uma força negativa, e o Kangaroo vai criando essa simulação, vai
vai-nos dando essa forma. Vou então utilizar aqui o Geometry Out, ou seja, a geometria que estamos a criar com esta simulação, para poder desligar aqui o preview do Kangaroo, para irmos percebendo um pouco como está a trabalhar esta simulação. Isto era o que tínhamos ao princípio. Vou também apagar os anchor points, ou seja, isto é tudo o que nós tínhamos de início, antes da simulação. Duas curvas que dividimos em n retas. Essas n retas, por sua vez, foram divididas em n linhas e n pontos para poder utilizar a simulação do Kangaroo, e o resultado é este. Neste caso temos uma força positiva que nos dá esta forma, mas se eu lhe aplicar uma força negativa, automaticamente ele cai, obviamente, e nos dá uma forma sugerente como esta. Podemos ir modificando alguma coisa. Poderíamos inclusive modificar as nossas curvas. O problema é que, ao modificar a nossa curva, estamos a modificar também os cálculos do Kangaroo, e quando fizermos reset, o que vai acontecer é que o Kangaroo vai perder os seus anchor points. Ok, eu faço true agora. Desta vez não os perdeu. Que surpresa. Pronto, mais uma vez. Podemos então alterar todos estes control points da nossa curva para acharmos uma forma que nos interesse. Algumas vezes temos, não sei, uma cobertura, algo que queremos dar uma forma distinta, e este pode ser um processo de início. Podemos, através destas linhas, como já viram aqui pelo cabo, são várias linhas, podemos fazer um join de tudo isto. Join curves. Vou pôr aqui um flatten. Vou achar as discontinuities, em português discontinuidades, destas curvas. Para quê? Para poder traçar por elas uma interpolate curve que nos vai permitir utilizar para fazer um loft, por exemplo, para que a nossa simulação final seja uma superfície e não algumas curvas. Então, fazer o loft. Utilizamos as curvas para fazer este loft. Loft options. Não sei porque não está a fazer o loft. Ok. Faltava-me o flatten no interpolate curve. E pronto, e assim já teríamos o nosso final desta simulação já seria uma superfície e não apenas algumas linhas, como podem ver. Uma forma bastante interessante, ao qual continuamos a poder mudar os valores, neste caso um pouco mais lentamente agora, porque já lhe começa a introduzir mais parâmetros, mais coisas que calcular, e como bem já temos muito material, ou seja, já podemos
chegar a formas bastante interessantes. Agora vou-lhe pôr uma força positiva para que ele faça uma forma diferente, só para que vejam as potencialidades desta parte do Grasshopper. Ele vai muito lento, mais uma vez, digo, porque também o meu PC não está à altura, já não está à altura destas simulações. E pronto, e é isto. Mais um truque de Kangaroo para atingir um objetivo que vocês tenham no form finding de algo, de uma superfície, de o que seja, uma cobertura. Deixo-vos com este truque e até breve.